Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Uma alegria nós estarmos nesta conferência de família. Tem sido uma bênção ver os irmãos, amigos. Moisés está ali, Suene. Ele falou que vinha e veio mesmo o Moisés ali. É isso aí. Ô André, você conhece Moisés? Moisés é gente boa. Isso aí. Deus abençoe. João está lá atrás, né? Pastor Alex. Eita, só gente boa aqui, né? Pastor Davi. Pastora Edna, Deus abençoe. Quando vocês estão felizes de estarem aqui louvando o nome do Senhor e sentindo a presença dEle, isso, dê um sinal com a sua mão, que maravilha, muito bom. Olha o Jack aqui, rapaz, o Jack está ali, gente, ó, você viu? O Jack está ali. Eu quero ler com os irmãos, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e o verso 1. Acredito que é um texto assaz conhecido, acho que praticamente todos nós aqui, né? Mas, em se falando de família e os percalços que a nossa família enfrenta, eu achei esse texto muito oportuno para nós. E eu acredito que Deus vai falar com você da mesma maneira que está falando comigo. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 4, verso 1, nessa versão que eu tenho em mãos, ela diz assim: E uma mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Agora o credor vem para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu e disse: O que eu posso fazer por você? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, além de quê? Uma botija de azeite. Algumas versões vai dizer vasilha, né? Mas o sentido é o mesmo. E disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhes traziam os vasos e ela os enchia. Quando todos os vasos estavam cheios, disse a seu filho: Traze-me ainda mais um vaso. Ele, porém, respondeu: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O texto que nós temos diante de nós está no livro dos Reis, que por um orgulho pessoal dos cristãos da época medieval, resolveram tirar esse livro de dentro de um bloco chamado Profetas. E porque o livro tinha muitas histórias, colocaram dentro de um bloco chamado Livros Históricos. Mas originalmente, quando este texto foi redigido, os profetas que lá já no cativeiro
que tiveram a ideia de reunir alguns textos que já estavam redigidos na época, colocaram este livro dentro da visão literária chamada Profetas, pois eles entenderam que a maneira mais correta de entender essas histórias era de forma profética. Isso já tranquiliza o nosso coração, porque a gente já faz isso também há bastante tempo. Nós não entendemos que essas histórias estão aqui por acaso. Nós não entendemos que essas histórias estão aqui à toa. Elas têm uma mensagem, e não é uma mensagem que diz apenas uma informação do passado, ou uma mensagem de autoajuda, mas uma mensagem profética. Há uma diferença muito grande em tecermos um sermão apenas com as informações acadêmicas do texto. Tecer o sermão com as informações históricas, gramaticais, etc. do texto, qualquer profissional bem educado em teologia pode fazê-lo. Não é de se estranhar. Agora, entender a mensagem profética do livro só para aqueles, e eu estou olhando para eles, que são cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir porque eu estou olhando para um monte de gente que se qualifica o que eu acabei de dizer e parece que alguém perdeu o time, né? Graças a Deus que o próprio evangelista dizia: vocês não precisam que ninguém vos ensine nada. E ele não está falando de cunho acadêmico, de química, filosofia, até mesmo a própria teologia. Ele não está falando disso, ele está falando de entender as coisas de Deus. Vocês não precisam de um intermediário, alguém que diga: não, eu tenho aqui um segredo, porque a minha conexão com Deus é especial, eu sou o profeta dessa geração. Nós não precisamos dessas papagaiadas, porque o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós. Por isso que quando você abre, por exemplo, uma história como essa, você se identifica, você diz: uau, esse negócio é para mim. Parece que está falando com você. Por quê? Porque a profecia que reside atrás destas letras está sendo interpretada pelo Espírito que mora dentro de você. O que eu acho fantástico é que é uma história. Não é só porque é profético que não é uma história, é uma história. E o que eu acho mais fantástico é que é uma história numa época, Deus me livre. Ainda bem que eu vivo com todos os pesares no Brasil de 2024. Porque morar no Israel dessa época aqui, 895, mais ou menos se passa essa história aqui, né? Antes de Cristo, Ras Veshalom, Deus me livre, como diz o judeu, né? Então, porque se você desfolhar algumas páginas aqui, você vai dar de cara com o capítulo 6. Capítulo 6 é um capítulo que já fala que a coisa estava ruim em Samaria. Se você vai para o capítulo 7, 8 e 9, você vai se encontrar com gente que está fritando o filho para comer, para no dia seguinte a vizinha fritar o filho dela para elas comerem. É isso que está acontecendo. Então, você vai ver que nos mesmos capítulos que eu citei,
esterco de pombo vai ser vendido para fazer comida a peso de prata. Uau! E quem conseguia comprar uma cabeça... perdi o meu retorno aqui. Quem conseguia comprar uma cabeça de cavalo, pastor, poxa, nessa época aqui estava rico, estava milionário. Porque eles botavam a cabeça no tacho assim, fervia, e ia deixando aquilo ferver, e aquele mocotozinho ia saindo, né? E eles iam comendo aquilo. Mas era o que tinha, né? Porque havia um cerco, havia guerra, mas eu louvo a Deus que ainda tinha um profeta, ainda tinha a voz de Deus ali, porque a voz de Deus nunca vai embora. Deus está sempre interessado em falar com o seu povo. Eu vou repetir isso porque vale a pena. Deus está sempre interessado em falar com o seu povo. Você vê, por exemplo, quando houve o cativeiro babilônico. A gente tem uma tradição de só um profeta. Vem o cativeiro babilônico, parte, irmão Zezinho, fica, posso chamar de Zezinho, né? Vamos ficar triste, Zezinho. Parte do povo fica em Jerusalém, os pobres, doentes, uma miséria danada. Parte vai para a Babilônia, mas fica no rio Quebar, e parte fica no palácio. Deus olhou lá de cima e falou assim: o meu povo se espalhou, mas eu não posso deixar o meu povo sem orientação, sem palavra. Então Deus levanta Daniel no palácio, levanta Ezequiel no rio Quebar e deixa Jeremias como profeta com o pessoal que ficou lá em Jerusalém, querendo mostrar que aonde tem gente de Deus, Deus está presente com essa gente. Aqui é a mesma coisa, o povo está desviado, o povo está chateado, o povo não quer servir a Deus, e um monte de coisa, mas Deus disse: ainda tem aí um grupo que me serve, eu vou deixar Eliseu no lugar de Elias. E Eliseu está agora como profeta, está dando a palavra do Senhor, e o profeta não era só uma pessoa que resolvia problemas de teologia e etc. Não, o profeta muito mais vezes resolvia problemas como o pastor resolve. Olha, compro ou vendo, faço ou não faço, olha, caso ou não caso, olha, aconteceu uma situação lá em casa. E esta mulher sabe que tem um profeta na cidade, está viúva, e ela vai até o homem de Deus porque ela tem um problema. E esse problema me toca muito, porque ela tem 2 filhos. Eu vou partir de 2 filhos. Não é? Diz: vou levar os meus 2 filhos. E o credor a quem o marido devia alguma coisa, veio, pastor, acionou a justiça e disse: se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos. E eu acho interessante, porque a dívida não era dela, a dívida era do marido, e o marido havia morrido, e até algum tempo atrás morreu a dívida. Mas o credor não quer saber. Quem tem mágoa no coração não quer saber. Quem só olha o dinheiro não quer saber. Quem tem inveja da sua felicidade, da sua casa, não quer saber. Quem está olhando que a sua família está indo bem e você está caminhando no Senhor com a sua casa, não quer saber. Ele quer te incomodar até você perder a sua paz. Só que eu glorifico a Deus que nós não estamos sozinhos. Deus deixou a maior profecia conosco. Alguém disse um amém tão gostoso, acho que vale a pena repetir isso aqui. Quem sabe com um amém desse você não é batizado com o Espírito Santo, não é verdade? Deus deixou o maior profeta, Ele deixou conosco, e nós não estamos desamparados. Maravilha! E essa mulher, ela resolve ir falar com o homem de Deus. Ela diz: espera aí, eu tenho esse problema, tenho que me apresentar diante dos
justiça, o credor não vinha na porta assim e dizia, vou levar, não era assim. Tem um tribunal da porta da cidade, tem um tribunal do centro da cidade. Em Jerusalém ainda tinha o Superior Tribunal Federal, que era lá dentro do templo. Então, a coisa era bem... Por mais que eles estivessem totalmente desviados, se o camarada chega lá e toma os filhos, iam dizer que ele roubou. Então, ele está documentado. Então, é um negócio que tem justiça no meio. Então, ela fala, eu preciso ir a alguém que pode resolver. E ela vai falar com o homem de Deus. E o homem de Deus, não sei se ele estava num dia, não sei, estava na cabeça dele, que ele olhou e disse assim, o que eu tenho a ver com isso, mulher? O problema nem é meu, eu já tenho os meus problemas aqui, que eu estou pregando Deus para um povo que não quer Deus. E eu estou pegando aqui o que Elias deixou, e deixou muita coisa para fazer. Até porque Elias não era daqui, Elias era tisbita, do lado de lá do Jordão. Então tudo que Elias tinha aqui era provisório. Eu é que estou tendo que cavar poço, fazer as coisas, e a casa que nós moramos já está ficando pequena, já está ficando apertada, e você me vem com mais problema? O que eu tenho a ver com isso? Só que o que é interessante é ver o agir de Deus em milissegundos, como aconteceu com Maria e Jesus no casamento em Caná da Galileia. Maria chega para Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. O que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho? O problema nem é meu. Eu sabia que o camarada convidou mais gente que o necessário, mas eu imagino, a Maria tem razão, né? O filho levou os discípulos todos, então só ele, no mínimo, levou 12. Então ela está incomodada, fala assim, meu filho, hein, olha lá, você me ajuda, porque o convite é individual, você arrastou 12 com você, e fora aqueles agregados que, não é verdade? Meu filho, pelo amor de Deus, acabou o vinho e está todo mundo olhando que você está com esses homens aí, porque Jesus comia. Não, pastor, não, Jesus comia. Tanto é que um dia alguém chegou e falou assim, esse comilão e tal. Eu falei, gente, veio um que não comia e não bebia, João Batista, porque era nazireu, então ele não participava, o nazireu não participava nem do Shabat, porque ele não podia beber bebida forte, e só pode fazer o sábado, né? Só pode fazer a cerimônia do sábado com bebida nobre, diz o judaísmo. Então, tem que ter álcool mesmo, naquela época tinha que ter álcool mesmo, então o nazireu nem do Shabat participava. Então o pessoal dizia, você é camarada aí, rapaz, isso é um esquisito, não participa do Shabat, não come, não bebe, não faz nada. Então ele dizia, tem um que não come e não bebe, vocês reclamaram, vem um que come e bebe, vocês chamam de glutão. Então, olha a fama de Jesus, né? Por isso que todo mundo aqui tem essa fama, né? O crente come, meu Deus, como crente, vocês tiveram a quem puxar, entendeu? Entendeu, Jack? Vocês tiveram a quem puxar, né? Então, já está falando assim, e aí a Maria faz a mesma coisa que essa mulher, vai até o mestre Sala e diz assim, faz tudo o que ele mandar fazer. Então em milissegundos, o não de Deus vira sim, subordinado a um si, é um condicional. O não vira sim, mas sempre vem com um condicional. Faça tudo que ele mandar vocês fazerem. Então, eu já falei isso aqui uma vez, estão olhando para Jesus, esqueceram o resto da festa, e estão prestando atenção em Jesus, porque de Jesus vai vir a palavra que vai mudar a história daquela festa. Eliseu, a mesma coisa. O que eu posso fazer? Aí o Espírito Santo de Deus age. Ops, sai, Eliseu, isso não é assunto para você. Está parecendo Samuel, rapaz? Eu mandei Samuel aí ungir um menino a rei, ele foi para escolher. Não, esse aqui tá bom, vamos ungir. Não, mandei você para escolher. Quem escolhe ainda sou eu. As preferências são minhas ainda. Isso aqui abre até um parêntese para glorificar a Deus, porque se você está aqui é porque ele escolheu você. Alguém disse aleluia, não é verdade? Porque às vezes a gente senta aqui e fica pensando, o que eu estou fazendo aqui?
Por que eu vim para cá? O que eu vim fazer aqui hoje? Alguém me convidou, alguém isso, alguém aquilo. Que nada, irmão. O pneu podia furar, o carro podia bater, o Uber podia não aceitar a tua corrida, você podia ter passado mal hoje na hora de vir para cá, a máquina podia ter rasgado a roupa justo que você escolheu para hoje e você ficar triste e não querer vir. Tanta coisa podia ter acontecido, mas Deus escolheu e marcou esse dia para você estar aqui e você está aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí, segurar, porque o assembleano dentro de mim, como é que costuma, né? Amarrar o assembleano no pé, porque senão, já viu, né? Então, os meninos do som que sofrem, que eles vão só baixando, e eu vou só aproximando o microfone. Eu tenho um ódio de ficar com isso aqui perto assim, eu gosto de pregar assim, mas aí eles vão ficando com pena e vai baixando, e daqui a pouco, né? É porque eles sabem que eu não vou ter dinheiro para comprar uma caixa dessa. Se eu queimar, então eles já estão. Mas veja você, de repente mudou de não para sim. Eliseu diz: o que eu tenho contigo, o que eu posso fazer? E aí algo vem nele, ele diz assim: mas o que você tem na sua casa? Porque você veio falar comigo que você não tem nada, e vão levar teus filhos, porque você não tem o dinheiro para pagar, para poder manter os seus filhos em casa. Estão lutando para tirar os seus filhos, estão lutando para tirar a sua família, estão lutando para arrancar as coisas que você lutou com tanto afinco e com tanto amor. Estão lutando para tirar de você aquilo que você às vezes não teve a oportunidade, talvez, de ver crescer como gostaria de ver, porque tinha que viajar, trabalhar e fazer tantas coisas e não viu todos os estágios da vida. Mas agora Deus está te dando condição de fazer isso, e você está vendo que estão querendo tirar esta oportunidade tão boa de você. Só que você escolheu a boa parte. Você veio falar com Deus. Você trouxe a sua família para uma conferência de Deus. Você podia ter ido para uma churrascaria, mas você trouxe a tua família para falar com Deus aqui neste lugar. E Deus está perguntando: o que sobrou lá na sua casa? Eu sei que não tem nada do que você gostaria que tivesse, porque você gostaria que tivesse a grana para você pagar e resolver o problema. Só que no reino de Deus as coisas não se resolvem assim. Com os filhos de Deus as coisas não se resolvem assim. Com os filhos de Deus as coisas são no aperto, como diz vou usar o linguajar pentecostal aqui, aproveitar que vocês são mais wesleano que outra coisa, né? Então, no reino de Deus é na moenda, é no moinho, como é que diz? É no vento, é na prova, não é assim? É na peneira. Na nossa história é tudo debaixo das dificuldades. Porque Deus está querendo ser glorificado na sua vida, meu santo. Deus não vai deixar as coisas fáceis para que a gente resolva. Ele vai deixar as coisas sempre difíceis para que o nome dele seja exaltado sempre. É só olhar a história dos patriarcas, só você olhar na história dos homens de Deus. Quando está tudo bem, o diabo levanta. Quando está tudo indo, o Satanás inveja. Quando está tudo direitinho, alguém faz alguma coisa que não era para fazer. Jacó, por exemplo, quando assentou, nós estamos no curso aqui, quinta-feira, estamos falando do Jacó, né? Quando Jacó resolveu assentar, agora está bem, está tudo direitinho, pega o José e vendem o José. Gente, o homem passou o que passou com o irmão, depois fugiu, passou o que passou com Labão. Quando volta, agora que a família vai sossegar, vai sentar, agora ele vai estar dizendo assim: agora sim, os meninos estão grandes, eles estão tocando o serviço, não é verdade? E cuidando das ovelhas, agora não tem problema. Que nada, rapaz, agora é que os meninos catam o irmão, vende o irmão, que era o filho mais velho da esposa pela qual ele trabalhou 14 anos. Pensa como ele não amava esse menino. E os outros filhos cataram ele, tiraram a túnica, venderam, sujaram a túnica de sangue e disseram: aqui, vê se é do teu filho isso aí. A gente achou no caminho, vê se é do teu filho. Povo cínico, né? Povo ruim, né? Misericórdia. Então, quando a gente pensa que está tudo bem, sempre tem alguma coisa para desandar.
Mas tente enxergar Deus, como tem um livro escrito sobre isso, né? Enxergar Deus na tormenta. Desculpa, gente, aqui eu nem gosto de fazer isso, mas dá um sorriso para quem está perto, diga para essa pessoa aí, tenta enxergar Deus no seu problema. Tenta enxergar Deus. A irmã Suiane olhou para o Moisés, ela está tentando achar Deus ali. Faz isso não, Senhor. Faz isso não. Isso é saudade, viu, Moisés? Isso é saudade, né? Mas tenta enxergar Deus. Eu estou dando graças a Deus que a minha mulher foi lá para fora, senão ela ia ficar olhando para a minha cara aqui, tentando enxergar Deus também no problema dela, entendeu? Então, mas olha que coisa linda, brincadeiras à parte. Faço isso porque 90% da minha estadia aqui em Campinas hoje é culpa do Moisés. Então, se vocês tiverem alguma reclamação, reclama com Moisés, né? Até para congregar aqui, porque foi ele que me trouxe para pregar aqui na primeira vez. Então, né, Moisés? É tudo culpa sua. Faz assim, Moisés, para o povo saber que você é o culpado, viu? Então, veja você que coisa incrível. O homem de Deus pergunta a ela: o que você ainda tem em casa? O que não acabou ainda? Porque pode ter acabado muita coisa, mas tem alguma coisa que não pode acabar. Pode acabar arroz, pode acabar feijão, pode acabar farinha, mas tem coisas na nossa vida que não podem acabar. E eu acho incrível porque ela diz: como a gente está cozinhando pouco, e o pouco que está cozinhando, porque está uma carestia danada, está tendo fome na terra, você pode ler depois, você vai ver, como a gente está cozinhando pouco, e o pouco que a gente está cozinhando, a gente não precisa usar muito tempero, tem azeite sobrando dentro de uma botija lá em casa. Não é nem na manjedoura, que é o quartinho de fora, né, onde guardava, é numa botija, é um utensílio pequeno. Para o nordestino é a moringa, né? É na moringa. Só tinha, não era no vaso, era na moringa. É aquela que fica em cima da mesa, com um copinho de alumínio em cima, né? Aí, eu sei. E aí ela diz: eu tenho uma botija de azeite, como que diz assim, mas o que é isso para o tamanho do meu problema? Só que você tem que entender que azeite, nesses termos, não está aqui significando azeite, está aqui significando que você tem um objeto, um produto, melhor dizendo, na sua vida, que não serve só para temperar salada. Eu acho lindo, porque o azeite serve para você hidratar a pele. Mulheres grávidas, quando os hidratantes não resolvem, para não ter estria, untam a barriga com azeite. O azeite é excepcional. O azeite serve para amolecer a casquinha da ferida, para a pele que está embaixo respirar e acelerar o processo de cicatrização. O azeite serve para comer, óbvio, mas o azeite também serve para iluminação. Então o azeite aclara, abre a visão, ajuda você a enxergar além do problema. É por isso que azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente está lutando com os nossos próprios recursos, fica tudo escuro, pois a gente não vê além do que a gente pode fazer. Mas quando a gente coloca na mão de Deus, é o Espírito Santo de Deus que começa a trabalhar. Aí a nossa visão amplia e a gente começa a enxergar que naquilo que não tinha jeito, que a gente não ia conseguir resolver, agora tem uma luz no fim do túnel. Isso é tão gostoso. E aí o profeta fala o que eu gostaria de deixar para você aqui, para a gente caminhar para encerrar. Pois ele diz: então minha filha, volta para casa, pega essa vasilha, essa botija de azeite,
Pede vasos aos teus vizinhos emprestados, não um pouco não, pede muitos, e chama os seus filhos, fecha a porta e começa a encher os vasos com essa pequena botija de azeite. Primeira coisa que ele fala: até agora vocês estavam trancados dentro de casa, com medo do credor, com medo do problema, se atravessando a rua para o outro lado, não queria nem que os vizinhos soubessem que você estava em casa. Então a partir de agora não, a partir de agora você vai bater de porta em porta, todo mundo vai saber que você está em casa, todo mundo vai saber que você tem um problema, todo mundo vai saber que você precisa de ajuda, e você vai pedir ajudas a eles. Em que sentido? De um vaso que eles não estejam usando, esse vaso você vai trazer para dentro de casa, e dentro de casa você vai encher esse vaso com o azeite que tem na sua casa. Ou seja, antes de você encher, você vai mudar totalmente a sua rotina, porque é disso que esse texto fala. Azeite, milagre e tal, é só um detalhe. Isso aqui está falando de mudança de padrão, e a gente precisa entender que se a gente quer ver coisa nova acontecer na nossa família, a gente tem que começar a olhar se a gente precisa ou não mudar os padrões das coisas que a gente anda fazendo. Não adianta querer milagre de Deus vivendo a mesma rotina que você vive, se você está vendo que essa rotina não está mudando e transformando nada na sua casa. Não adianta você querer resultados, já dizia o físico, né? Diferentes, fazendo as mesmas coisas. Você precisa começar a dobrar os seus joelhos e ir até o eterno Deus e dizer: Deus, o credor está na porta da minha casa, quer levar minha alegria, quer levar minha felicidade, quer levar o meu marido, quer levar minha esposa, quer levar meus filhos para o mundo, a coisa está feia. Deus, o que eu faço? Ele vai olhar para você e vai dizer: eu vou te dar uma lista, uma dieta, um padrão novo, e você vai mudar esse seu padrão de vida para que o milagre possa acontecer na sua casa. Uma vez uma irmã chegou lá no gabinete para falar comigo, lá em Pureza. Disse: pastor, meu filho está se metendo com gente que usa droga. Ele não está usando, pastor, mas está andando com gente que não presta. E pastor, eu prego para ele, pastor. Eu pego a Bíblia assim, pastor, eu abro para ele e digo: está vendo? Ficaram de fora e tal, e bato, e falo que ele vai para o inferno e tal. E eu disse: irmã, me ajude a te ajudar. A senhora tem que mudar o padrão, a senhora tem que mudar, a mudança tem que começar na senhora. Se a senhora não mudar, a sua casa não muda. Se a senhora não mudar, a senhora não vai ver mudança dentro do seu lar. O que o carcereiro ouviu do apóstolo Paulo? Botou a espada para jogar. Paulo estava no cárcere interior, é um cárcere escavado. De lá, o homem de lá para cá, ele não vê nada, está tudo escuro, porque é para dentro da terra, assim, escavado em anfiteatro, né? É um breu, mas Paulo de cá está vendo tudo que está acontecendo lá. E aí o homem botou a espada para pular, Paulo disse: ei, rapaz, não faz isso, está todo mundo aqui, você não viu, mas ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Terremoto de Deus não bota ninguém para correr, não. Terremoto de Deus só abre as portas. Ô glória! Então, está todo mundo aqui. Você não pegou, mas deixa para lá, né? Está todo mundo aqui. E aí o homem olhou, viu, pegou uma luz, olhou e viu todo mundo lá e falou assim: o que eu faço então? Ele disse: ora, crê no Senhor Jesus. E o quê? Tu e a tua casa. Mas não é assim: tu e a tua casa serão salvos e aí você crê no Senhor Jesus. Não, a mudança é com você primeiro. Crê você primeiro. Muda você primeiro. Transforme você primeiro. Altera você primeiro. E aí a tua casa vai ser alcançada pela mudança que acontecer na sua vida. Eu disse: irmã, pare com isso. A senhora vai abraçar o seu filho, a senhora vai dizer que ama o seu filho, a senhora vai conversar com o seu filho, a senhora vai mostrar para o seu filho que a senhora é uma boa ouvinte, uma boa confidente, a senhora vai se inteirar da vida, das coisas que seu filho gosta de fazer. Ele gosta de jogar bola, ele gosta de quê? A senhora vai começar a entender de futebol. Não, pastor, não tenho tempo. Se vira, liga o Globo Esporte, liga alguma coisa, começa a ouvir quem jogou, quem vai jogar, quem não sei o quê, e converse com seu filho sobre essas coisas. E ela começou a fazer isso, e o filho dela começou a se interessar em conversar com a mãe. E um dia ela voltou e disse: pastor,
eu hoje tenho um outro homem dentro de casa. Meu filho é completamente outro. Eu desconheço até os teus, só tenho a agradecer. Eu disse, é assim que a senhora tem que fazer. Você tem que chegar perto, tem que mudar para que você seja atrativo. Mas não um atrativo de coisinha, mas mostrar que Cristo é luz. Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. E se você mostrar isso para os outros, você não vai precisar nem pregar. Tinha um evangelista que ele foi evangelizar, e eu não lembro muito bem da história, só lembro da frase, porque ficou no seminário. A gente ouve muita história no seminário, quando vai fazer então a matéria de missiologia, né? Eu acho que é quase 30% do seminário é só missiologia, e a gente ouve muitas histórias. E tinha uma história de um certo homem que ia evangelizar, e alguém deu um conselho para ele, e disse assim, pregue a Bíblia, e se necessário for, use palavras. Quando nós mudamos a nossa conduta, quando nós rompemos com os padrões de outrora, que não são de Deus, não são da Bíblia, e começamos a entrar no padrão que Deus deu, o que é para fazer? Vai para casa, chama os filhos, bota a botija no centro, ô glória, pede vasos emprestados, ou seja, não se esconda, converse com as pessoas, clame às pessoas, deixa as pessoas saberem que você está em casa. Quando todo mundo souber que você está em casa, vai para casa, fecha a porta e enche os vasos. E é isso que eu acho fantástico, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, e eu estou pregando isso aqui hoje com muita fé, Moisés sabe disso, com muita certeza, de que o Deus que operou na vida desta mulher é o mesmo Deus que está operando na minha vida. Alguém que conhece os meus altos e baixos disse, pastor, vamos colocar outra pessoa para pregar no seu lugar? Eu disse, não, porque o Deus da Bíblia é o Deus da minha família. E eu quero estar lá na igreja, na sexta, no sábado e no domingo, para levantar as mãos e dizer, obrigado Deus pela minha família, porque a família é um projeto seu. Pegue na mão dessa pessoa que está perto de você, levanta a mão, não precisa falar nada para ela não, se for na sua família, melhor ainda, levante a mão do seu familiar, do seu amigo, que também é sua família, e diga, nós somos um projeto de Deus. Oh, glória a Deus! Se é um projeto de Deus, se é para Ele, que é isso? Deus idealizou a família no princípio, Ele criou o mundo, criou todas as coisas, projetou tudo. Os cometas passam aí raspando na gente, né? Igual a gente passa na Santos Dumont às vezes, raspando em alguém, né? Um fininho assim, né? Então, passam aí, mas não atingem aqui, porque quando Deus projetou esse planeta, Ele projetou para você morar. Por isso que a Bíblia diz, quando Deus termina de criar tudo, Ele ainda planta um jardim no Éden e põe o homem ali. Ele podia ter posto o homem e depois olhar e dizer assim, rapaz, esqueci, né? O que você precisa aí? Você precisa de quê? Árvore, alguma coisa aí para comer? Quer comer alguma coisa e tal? Eu vou providenciar então para você. Não, primeiro Ele providenciou tudo. E eu estava lendo, não vou lembrar de cabeça, a quantidade de coisas para que haja vida na terra, quantidade de coincidências, a gravidade, a pressão atmosférica, a quantidade de oxigênio é exata. Se tem mais um pouquinho de oxigênio, assim, a gente tinha combustão instantânea aí na rua, aí, as coisas pegavam fogo, né? Então é tudo exato. Por quê? Porque Deus não fez nada de orelhada, não fez nada por acaso. Ele projetou aqui, olhou e disse, coloca o homem. Quando olhou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher e disse, agora está completo, agora é família, agora crescei e multiplicai-vos. Tua família está no projeto de Deus.
Não, acho que eu não ouvi você não entendeu. A tua família está na prancheta dos projetos de Deus, aleluia. Se há um arquiteto grandioso neste universo que os maçons não conhecem e falam e usam esse nome como se o nome fosse deles, não, o nome é nosso, está na Bíblia. Se há um grande arquiteto real no universo, o nome dele é Adonai, Elohim, o Senhor dos exércitos, e Jesus Cristo é o seu Filho maravilhoso. E Ele projetou você. Ele foi lá e mediu tudo e disse: vai dar certo, vai dar certo. E aí eu vejo religiões, seitas e outros mais advogando coisas que são nossas, advogando coisas que eu e você deveríamos estufar o peito e bater e dizer: é aqui, ó. A origem é aqui. Uma vez, meu avô foi Rosa Cruz durante um tempo, e aí ele recebeu uma visita de um pessoal, e saiu porque o rabino ficou bravo com ele, que, né, misturando as coisas, né? Aí foi um pessoal lá, da Rosa Cruz, para conversar e falar do Gadu, né? Que essa turma é meio primo dos maçons, né? Aí foi falar do Gadu, grande arquiteto do universo, e ficou falando do Gadu para lá, do Gadu para cá, e eu já estudava na área, né? Já fazia uns cursinhos lá de Torá, de Bíblia, não sei o quê. Eu falei assim: rapaz, de onde veio esse negócio aí? A gente acha que veio do Salomão, que veio não sei o quê. Tá, e de onde mais veio esse negócio? Não, a gente também acha que é do templo, e que mais não sei o quê e tal, e mapeia, vai lá no Abraão e tal. Eu falei: rapaz, então você está perdendo seu tempo, porque você inventou um negócio em cima de um negócio que é nosso. Você está inventando um negócio aí, falando os nomes que são nossos. Então, por favor, não enche mais a paciência nossa, não. Deixa o voo em paz, porque se vocês estão adorando alguma coisa por tabela, nós estamos adorando a quem conhecemos. Depois eu fui ler essa frase no Novo Testamento, Jesus olhando para a mulher lá em Samaria, né, a samaritana, e dizendo: minha filha, se tu conhecer o dom de Deus, e ela dizia: tá, antes do senhor falar, responde: adora aqui ou adora lá? Essa é a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele abre um parêntese para falar dos judeus e daqueles que creem em Deus. Ele diz: nós adoramos quem conhecemos. Acorda, irmão. Pare de brigar com a vontade de Deus. Você conhece a Deus melhor do que muita gente, e você sabe qual é a vontade dele para a sua vida. Você sabe exatamente o tamanho do seu Deus, que não se deve brincar com ele e nem brigar com a vontade dele. Você conhece a Deus, você sabe o que Deus é capaz de fazer, pois você pode dizer: a minha vida era essa antes dele, e a minha vida hoje é essa, depois que ele entrou na minha vida. Aí a mulher vai para casa, pega a botija e diz: meus filhos, nós vamos mudar a rotina hoje, viu? A gente está acostumado a ficar intocado dentro de casa, escondido. Hoje nós vamos mudar a rotina. Qual vai ser a rotina, mamãe? Hoje eu quero que vocês vão tudo lá fora, eu já caminho para encerrar, que a hora já foi. Pega vaso emprestado, não pode ser qualquer vaso, porque é para botar azeite. Azeite não se bota em qualquer vaso, né? Vocês lembram disso, né? Azeite, você não pegar um vaso sujo, um vaso que está largado lá no quintal, não é isso. Então o vaso que eu preciso que vocês peguem emprestado é vaso para colocar coisa de comer. Kashrut, como os meus alunos têm aprendido aqui nas quintas-feiras, né? Não pode ser qualquer coisa, tem que ser coisa, um vaso santo, separado, para botar coisa para usar, para comer. Então não é qualquer vaso sujo, quebrado, qualquer coisa. Aí os meninos: tá bom, vaso kasher, né? Isso, vaso kasher. Aí sai pedindo vaso. Ou seja, quem tem um vaso kasher, quer esse vaso de volta. Então, a pessoa pega o vaso, faz uma marca. A sua mãe está pedindo? Esse aqui eu não botei minha marca, deixa eu fazer minha marca. Fazia uma marca e emprestou, com certeza. O raciocínio é esse. Eles trouxeram o vaso. E o que eu acho bonito, André, é que quando eles trouxeram os vasos e fecharam a porta, ela pegou a botija. Botija é uma coisa pequena. E vaso é uma coisa grande. Só que naquele dia,
ela pegou o pequeno e... Menina, que encheu. Traz outro, bota outro aí. Esse aqui encheu também, traz mais um. O pequeno começou a encher os grandes. Uma pequena coisa negligenciada em casa começou a encher tudo aquilo que era importante para manter a paz em casa. O que a gente esquece é que pequenas coisas, bem utilizadas, podem transformar a nossa vida, a nossa casa e o nosso ambiente. Uma pequena fé pode arrastar uma grande montanha. Uma pequena oração pode dar um livramento de um grande acidente de trânsito antes de você sair para o trabalho. Uma pequena oferta pode juntar com outras ofertas e dar uma grande oferta de alabastro, como foi a nossa oferta aqui. Uma pequena atitude pode trazer paz entre você e uma pessoa que está em guerra com você. Coisas pequenas podem alterar e transformar o ambiente onde você está. Uma pequena palavra, perdão, pode mudar a sua vida de dentro para fora e você ser a pessoa mais feliz desta terra. Eu preciso falar isso. Às vezes a gente se orgulha tanto do que a gente tem, do que a gente é, do que a gente conquistou, que a gente não consegue olhar para o outro e dizer assim: poxa, me perdoa. Não, mas quem está errado é ele. Não, numa briga existe a história de um, a história do outro e no meio a verdade. E a verdade às vezes ninguém nunca vai saber. Então, que alguém hoje guarde essa história para lá e diga: hoje eu quero pedir perdão. Hoje eu não quero ter razão. Hoje eu quero ter perdão. Eu vou repetir, porque eu estou te fazendo pensar. Porque às vezes a gente acha que mas eu já ajudei tanto, eu já fiz tanto, O perdão é vital para que a sua saúde emocional e espiritual não se perca e você possa trazer para dentro da sua casa a multiplicação deste azeite espiritual que é tão importante. Igual eu vi uma moça na internet falando assim: meu Deus, passou um vídeo, o povo tudo falando língua estranha, e ela identificou uma pessoa que tinha uns negócios devendo lá, uns reveses, pediu um perdão e tal, e ela disse: meu Deus, fala tanta língua estranha e não consegue falar me perdoa em português. A gente anda alterando as coisas. O que vai trazer a bênção e o milagre para dentro da nossa vida, e agora eu fecho, não é falar línguas, não é fazer fogo cair do céu, não é estender a mão e ver o paralítico levantar, porque o paralítico pode levantar, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno com as duas pernas boas, não é verdade? Desculpa tocar nesse assunto, inferno não é um assunto, né, tão legal, mas agora é melhor nós perdermos o orgulho e ganharmos paz de espírito, salvação e graça. É muito melhor. A mulher encheu todos os vasos e faz o que agora? Voltou no homem de Deus. Quando voltou no homem de Deus, ele disse: porque você quebrou o padrão, porque você se desamarrou do passado, porque ela estava dizendo: meu marido, teu servo, ele temia o Senhor. Meu marido, teu servo, ele servia aí na tua escola. Meu marido, teu servo, ele acreditava em Deus. O que aconteceu aqui foi que Deus entrou na vida dela para que ela parasse de dizer: meu marido temia ao Senhor, para a partir de hoje ela dizer: eu temo ao Senhor.
Mas como você teme ao Senhor? Achava que era só teu marido que era crente? Não, eu passei a ser crente também, porque de uma botijinha de azeite, Deus multiplicou o azeite lá em casa, eu vendi o azeite, eu paguei a minha dívida, e nós estamos vivendo por conta do que sobrou do dinheiro do azeite. Eu quero dizer uma coisa para você, eu hoje acredito no Senhor, igual meu marido acreditava, ou seja, quebrou-se um padrão, quebrou-se uma amarra. Não, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, para se adequar ao padrão de Deus. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa família, abrir mão de alguns padrões e nos adequar aos padrões da palavra de Deus. Amém?